através de fluidos astrais já balsamizados, pudesse atravessar com êxito a aura da Terra, obscurecida pela densa cortina das paixões inferiores. Melchior, Gaspar e Baltazar, como se chamavam, sábios e poderosos magos brancos, cujos conhecimentos já os notabilizaram em reencarnações anteriores na Atlântida, previram com exatidão a chegada do Avatar divino, cuja luz salvadora se transfundiria, através da carne, na pessoa de Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria. A humanidade terrícola, escrava ainda das forças primárias animalizadas, que estruturam o corpo físico, poderia, graças ao sublime esponsalício do Cristo planetário com a humanidade terrena, receber o tão esperado socorro divino e apressar a sua libertação por meio desse elo mais eletivo do Criador. Impelidos pela força de sua convicção iniciática, alicerçada na ciência astrológica, os três reis magos se puseram a caminho, decididamente, para o local em que a divina criança desabrochara para o holocausto salvador do homem. Eis o que diz o Evangelho de Mateus: tendo pois nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente uns magos a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Viemos adorá-lo, pois vimos a sua estrela no Oriente. Mateus 2,1-2. Pergunta: por que motivo os denominam reis magos? Ramatiz: porque conheciam o lado oculto das coisas, ainda desconhecido do homem comum. Eram magos no sentido real da palavra, pois dominavam com facilidade os 4 elementos da natureza. Mas a significação do vocábulo mago era ainda mais extensa, pois abrangia aquele que conhecia a fundo os segredos da astrologia. Pergunta: esses reis magos chegaram, porventura, simultaneamente, à mesma deliberação de encontrar Jesus, sem se comunicarem entre si? Ramatiz: sim, graças ao conhecimento que possuíam nos vários setores da pesquisa esotérica e nos domínios da astrologia. Embora residindo em localidades opostas, e desconhecendo-se entre si, puderam assinalar, concomitantemente, o momento da portentosa mensagem sideral. Sabiam ser aquela memorável conjunção astrológica de Saturno, Júpiter e Marte a mais sublime oportunidade para dizer um Messias à Terra, sob a mais requintada dosagem de magnetismo de que já se tivera conhecimento em toda a tradição astrológica. Assim como os astrônomos terrestres, através de exaustivas observações e de cálculos complexos, preveem a aproximação de astros ou determinam os minutos exatos de cada eclipse no céu, os três reis magos, como astrólogos consumados, também sabiam que, por detrás daquela conjunção inigualável, preparava-se a mais sublime revelação ao homem. Oriundos de países diferentes, Arábia, Pérsia e Índia, o seu encontro pessoal coincidiu nas adjacências de Jerusalém, quando repousavam nas tendas de mercadores. E, como se harmonizassem dentro de outro admirável símbolo, reproduziram, nesse encontro inesperado, realizado na superfície terráquea, a miniatura da mesma conjunção majestosa dos três astros que purificavam o magnetismo do ambiente para que o avatar divino se ajustasse ao mecanismo biológico do homem-carne. Pergunta: o fato de os reis magos haverem descoberto a época do nascimento de Jesus é que justifica a importância tradicional que lhes dá a história sagrada, ou vai nisso muita coisa do exagero da imaginação humana? Ramatiz: eles tomavam parte em um plano que escapa ao vosso entendimento, pois ainda não podeis compreender as inconcebíveis operações siderais que preparavam o advento glorioso em que a luz do Cristo planetário devia se manifestar na carne humana. A técnica do cosmo exige providências as mais complexas nas descidas sacrificiais, como no caso de Jesus, que foi o divino eleito para isso. Embora se tratasse de acontecimento de maior profundidade no campo divino, enquadrava-se ele no determinismo de outras leis superiores. Por isso, muito antes da higienização do magnetismo ambiental da Terra, candidata à visita do elevado anjo do Senhor,
Foi preciso preparar a esfera de pensamentos simpáticos à índole do enviado, a fim de que pudesse ele encontrar a receptividade necessária para o êxito de sua missão. No seio de uma humanidade escravizada às mais repulsivas paixões da índole animal, a mensagem que o Messias deveria trazer exigia um campo mental eletivo para sua rápida propagação e evolução dos humanos. Quando se dá a descida de um instrutor espiritual, elaboram-se planos, antecipadamente, a fim de que se estabeleçam nos mundos físicos as antenas vivas que devam operar em sintonia com o pensamento progressista do mesmo. Para a descida de Jesus, tomaram-se providências com muita antecedência, visto que inúmeros espíritos o deviam preceder, para a formação da abóbada espiritual protetora do divino ideal projetado. Pergunta: nós sabemos que as forças das trevas prejudicaram muito a missão de Jesus. Como pôde acontecer isso, à vista do que acabais de nos revelar? Ramatiz: não subestimeis a intervenção tenaz e desagregadora das forças das trevas, que sempre procuram prejudicar todas as providências siderais que possam modificar o ambiente vibratório favorável aos seus perversos propósitos. A tradição bíblica nos dá conta das várias vezes em que Jesus foi assediado pelos mentores diabólicos, das sombras, bem assim das contínuas intervenções que os mesmos levavam a efeito junto aos poderes constituídos e às seduções humanas, para atrapalhar ou comprometer o trabalho sublime do Mestre. Só a coesão e a garantia daquelas antenas vivas, a que já nos referimos, que se disseminavam por todos os setores de expressão humana, no sacerdócio, no povo, na direção do país e mesmo entre os adversários da raça hebreia, é que puderam manter em equilíbrio o serviço messiânico de Jesus. Assim, quando o Messias manifestou-se à terra, já estavam devidamente agrupadas, no plano material, todas as almas afins, que se congregariam para o bom êxito da missão crística. Embora vivendo sob os vários aspectos humanos, de raças, de crenças, de costumes, de posições sociais ou capacidades intelectuais, esses eletivos sentiam, em espírito, a aproximação do Divino Senhor. Desde a simplicidade dos futuros apóstolos, em suas vidas de pobreza, nas barcas de pescadores, até as inteligências poderosas dos reis magos, dos iniciados essênicos e de filósofos do quilate de Filon, a palavra de Jesus se fortaleceria, apoiada pelas correntes afetivas, unidas para um mesmo ideal. Qual santificado exército, espadas em riste, para a sagrada batalha da luz contra as trevas, os devotados ao Messias apenas aguardavam o divino sinal para se moverem nas sombras do mundo e sucumbirem no sacrifício doloroso a favor da ideia crística. Conjugados aos grandes iniciados essênicos, que nos seus templos já haviam recebido, por via mediúnica, a notícia da chegada do Messias, os reis magos representavam o potencial exigido no mundo exterior, para as transfusões de energias psicofísicas ao menino luz. Magos poderosos, afeitos absolutamente ao bem, comandando no astral poderosas falanges a serviço da causa, significavam potentes recursos que o alto mobilizara para um maior êxito crístico na terra. No simbolismo da mirra, do incenso e do ouro ofertados ao menino Jesus, oculta-se uma das maiores revelações espirituais, só compreensível aos já iniciados no quarto plano da escadaria ascensional setenária. É divino mistério que, entretanto, já está esclarecido no âmago do espírito emancipado nas lides terráqueas. Pergunta: os reis magos eram, então, uma espécie de anacoretas, afeitos tão somente aos estudos esotéricos e aos das ciências antigas? Suas missões na Terra consistiam apenas em visitar o menino Jesus, embora cooperassem visivelmente no plano astral, como nos dissestes. Ramatiz: eles foram os criadores, na Terra, de uma extensa aura mental favorável ao advento de Jesus, assim como as escolas dos Vedas, na Índia, ampliaram o campo mental para o êxito de Buda. Inúmeros discípulos que, no futuro, multiplicaram os conceitos crísticos,
já haviam recebido desses excelsos reis magos, antes da vinda do Cristo, as noções precisas para a cooperação no campo evangélico do Mestre. Melchior descendia de linhagem principesca, de velhos reis árabes, que dominavam faustosos agrupamentos na Arábia e, em sua mocidade, fizera profundo voto de renúncia ao mundo profano. Fundou magnífica instituição iniciática de conhecimentos do cosmo, situada no Monte Oreb, espécie de templo e escola ao mesmo tempo, sob cujo teto algumas dezenas de discípulos elevaram as suas vibrações mentais até as esferas eletivas de Jesus. Junto ao rio Indo, nos montes Zulema, o mago Gaspar, conhecido como o Príncipe de Bombai, dirigia outra avançada instituição de aprimoramento espiritual, ensinando como desenvolver esforços heróicos para se vencer o Maya, a ilusão da matéria, em troca do conhecimento da verdade eterna. Os ensinamentos ministrados por Gaspar também entravam em sintonia com as vibrações do Avatar Jesus. Os adeptos cultuavam a meditação contemplativa e a busca do Eu Sou, enquanto perpassavam as suaves brisas impregnadas do misterioso perfume do lótus imaculado, que desabrochava nos pequeninos lagos incrustados nos tapetes de vegetação aveludada da região que habitavam. Finalmente, Baltazar, o mais velho dos reis magos, era o guia experimentado de um punhado de homens solitários, habitantes da Pérsia, estudiosos dos mistérios iniciáticos das tradições de Zoroastro e do culto firmado no Zen-Avesta. Junto ao Golfo Pérsico, ante o quadro poético dos regatos que desciam das colinas de Sagros, eles criavam poderosas fontes de energias espirituais, que em divina sublimação se casavam com a vibração do campo magnético em que o Cristo haveria de descer, para o grande momento sacrificial. Disseminados pelos templos habilmente disfarçados, nos montes tradicionais, só conhecidos de adeptos da iniciação interna, os essênios também vibravam, alimentando as correntes energéticas, que favoreceriam a manifestação do Cristo à aura externa do orbe terráqueo. Estudando as tradições esotéricas dos profetas, os ensinamentos de Krishna, na Índia, de Pitágoras, na Grécia, dos sacerdotes de Osíris, no Egito, e dos remanescentes das fraternidades organizadas por Samuel, os essênios internos viviam a vida contemplativa, em sintonia mental com o templo-escola de Gaspar, obedecendo a disciplinas muito parecidas com a dos pitagóricos. Apenas os terapeutas, da ordem exterior cênica, é que operavam diretamente entre os povos, desempenhando as obrigações comuns de agricultores, carpinteiros, cientistas ou artistas, exceto a mercancia ou os ofícios de magarefe, caçador ou agiota. O valor da profecia. Pergunta: diante das inúmeras contradições que se observam entre as diversas profecias que o nosso mundo conhece, não seria preferível que as considerássemos como de pouca importância? Ramatiz: exatidão absoluta só encontrareis na eterna manifestação global de Deus. Uma vez que na própria esfera científica e positiva, do vosso mundo, retificais continuamente brilhantes teorias já consagradas e as substituís por novos princípios mais lógicos, por que motivo exigis a ausência de contradições nas profecias que ultrapassam o entendimento comum do presente? Se há equívocos na vossa ciência acadêmica, que é firmada em experimentações concretas, quanto mais na arte de profetizar, que só diz respeito ao futuro. Pergunta: mas os equívocos encontrados nas profecias já consumadas não resultam em descrédito para as predições posteriores? Ramatiz: os erros ou os equívocos da vossa ciência oficial não invalidam as futuras pesquisas, nem afastam os cientistas dos seus labores comuns. O antigo equívoco científico de que a Terra era o centro do vosso sistema solar foi posteriormente desfeito por Copérnico, autor do sistema heliocêntrico. No entanto, os vossos sábios não desanimaram com essa e outras contradições anteriores e, modernamente, já ventam a possibilidade de Sol não ser hermeticamente o centro do sistema planetário em que viveis.
As recentes teorias de que os corpos perdem peso no espaço, porque sofrem o assédio de raios cósmicos, em pressão igual sobre todos os lados, põem em choque a lei de Newton, mas, provavelmente, não extinguirão o gosto por novas pesquisas e posteriores correções científicas. Os equívocos diminuem à medida que o espírito alarga sua área de consciência espiritual, pois o erro é consequência do fato de a alma habitar o relativo e não poder abranger o conhecimento do todo que é Deus. A semente estará em equívoco, se tentar descrever a árvore antes de germinar, pois o todo vegetal só se completa gradativamente, nos diversos ajustes que a própria semente efetua no seu contínuo crescimento para o mais alto. É de senso comum que a parte tanto mais se engana quanto mais distante se encontra do todo. Assim como o homem se ajusta à melhor ideia de Deus, procurando antes senti-lo que descrevê-lo, a profecia, que é concebida fora do tempo e do espaço, também exige primeiro o sentir e depois o saber. Pergunta: não seria melhor dispensar-se a profecia, ante a convicção de que os seus equívocos podem ser mais numerosos que os da ciência comum? Ramatiz: vós também vos equivocais bastante ao quererdes provar a imortalidade da alma, sem que por isso considereis mais sensato o abandono das pesquisas por vindouras. A promiscuidade que notais entre as comunicações espíritas sensatas e as ridículas e zombeteiras não vos impele a desistirdes de novas permutas de ideias como o mundo invisível. Os médiuns continuam a intervir nas comunicações, com a sua personalidade anímica e as suas concepções demasiadamente terra-a-terra, obscurecendo relatos genuínos e truncando conceitos elevados. No entanto, prosseguis nesse intercâmbio, desprezando os equívocos numerosos que se registram. Os enganos nas profecias serão eliminados pela procura bem-intencionada da realidade da predição e não pela antecipada negação, consequente de falta de afinidade eletiva. Devido à disposição inquebrantável dos discípulos antigos, que não se deixaram abater pelos primeiros equívocos cometidos, é que a astrologia pôde consolidar as bases de que se serve hoje o cientificismo dos astrônomos. Embora a astronomia se encontre agora revestida de brilhante terminologia da ciência acadêmica, deve a sua descoberta aos empíricos astrólogos do passado e, principalmente, aos visionários profetas da Bíblia. Pergunta: no entanto, a própria Bíblia nos aconselha que desconfiemos dos falsos profetas. Como distingui-los dentre os reais profetas, se todos vaticinam só para o futuro? Ramatiz: realmente há falsos profetas, mas Paulo de Tarso, em sua epístola aos Tessalonicenses, recomenda o seguinte: não deveis desprezar as profecias e sim examinar tudo e abraçar o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,20-21. Reconhecemos que se vos torna dificílimo distinguir o bom do mau profeta, antes de se realizarem as suas predições, mas Paulo vos indica o caminho para isso conseguirdes, acatando apenas as sugestões superiores, pois os bons profetas, embora pregoem dores e eventos trágicos, sempre indicam roteiros dignos ao espírito. O mau profeta pode ser identificado no cartomante de feira, na cigana da Buena Dicha, no astrólogo comerciante que vende horóscopos feitos em massa, nas pitonisas lúgubres e nos maus videntes, conselheiros de intrigas políticas. São maus profetas os que semeiam desconfianças e abatem o ânimo humano, na terapêutica indigna, visando lucro fácil, os que semeiam o pessimismo, a descrença, ou alimentam a incompatibilidade entre a parentela do mundo, os que apontam adversários, os que inspiram ódios e conflitos, os que sugerem antipatias e aconselham desforras humanas. O bom profeta, mesmo quando assinala ciclos trágicos para a humanidade, convida os seres a se converterem à ética divina e faz apelos crísticos nos quais se acentua a beleza da mensagem do Evangelho e se valoriza a conduta superior do espírito. Pergunta: nesse caso, devem ser considerados como falsos profetas todos os cartomantes, os ledores de mãos ou as pitonisas que profetizam sob remuneração?
Ramatiz, é necessário que não tomeis as nossas afirmativas por conceitos restritivos, de sentido exclusivista, com relação ao profetismo. Referimos-nos aos maus profetas, isto é, aqueles que, a troco de recompensas, disseminam a perturbação entre os seres, inspiram incompatibilidades no mundo e se servem da intuição ou da evidência como seus auxiliares para a falsa profecia. Incluímos nesse número muitas criaturas que profetizam a maledicência e levam o desânimo ao próximo, embora o façam sem remuneração, às quais também se ajusta muito bem o título de maus profetas. Destacamos, no entanto, os que se devotam sinceramente ao serviço do Cristo e auxiliam o seu consulente, oferecendo-lhe o conselho evangélico, os estímulos para a vida, o conforto para a alma debilitada e a inspiração ao perdão. Esse é trabalho digno da esfera da profecia, embora executado tanto por criaturas humildes como por grandes intelectos. O vosso mundo está povoado de seres nascidos na pobreza e na ignorância, que são benzedeiras, rezadores de responsos, exorcistas e curandeiros pitorescos, mas que deixam um rastro de bondade no labor sacrificial para com seus irmãos em dificuldades. Aqui, a velhinha de boa vontade deixa a sua faina singela para acalmar o ataque de bichas do pequenino desacordado. Ali, a preta luzidia, bonacheirona, compenetradíssima, com o seu braseiro onde fumegam as ervas salvadoras, limpa a aura do irritado, do invigilante desanimado de espírito. Acolá, a missionária cristã, diante do triste e do desesperado, consegue por vezes eliminar-lhe a ideia do suicídio, na predição esperançosa de um futuro muito afortunado no céu. Deus, que faz brotar o lírio nos pântanos e as flores ao redor das taperas arruinadas, também vos envia o conselho e a direção espiritual pelos lábios dos pobres, dos ignorantes e até dos impuros. Não vos deixeis impressionar pelos rótulos acadêmicos nem pelas posições sociais do mundo. O Criador lança mão de certos recursos, para que o intelectual e o rico compreendam que nem sempre a sua sabedoria e a sua riqueza podem assegurar-lhes os dotes do espírito. Quantas vezes a negra velha deixa os seus afazeres domésticos para atender ao intelectual carregado de fluidos maus, ou socorrer a família rica, que a procura em custoso automóvel, para o benzimento do filhinho. Esse exército de apagadas criaturas, que morejam diariamente nas tarefas agressivas das descargas fluídicas, intercalam em suas vidas de pobres, já atribuladas, o trabalho das orações, dos benzimentos e das limpezas astrais para com os mais cultos, ricos e também munidos do diploma acadêmico. Assim procedendo, representam a mensagem da cooperação e da harmonia fraterna lembrada por Jesus. Inúmeras vezes o orgulho científico, a vaidade tola que mora nos palacetes luxuosamente atapetados, e o cérebro genial carecem de reconhecer humildemente que o bem e o amor são bênçãos divinas que o Pai oferece também por intermédio dos corações deserdados da sorte. Nesse labor singelo se evidencia a divina máxima de que os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Criaturas que desdenham de tudo, confiantes apenas no preciosismo técnico da ciência humana, após efetuarem a sua via crucis pelos consultórios médicos e hospitais famosos, terminam aceitando o socorro da mulher pobre, que as expurga das complicações do enfeitiçamento comum feito nos travesseiros, colchões ou roupas íntimas. Que importa discutir sobre se esse enfeitiçamento é merecido, discutível ou injusto, real ou fictício, quando o seu verdadeiro objetivo é de redenção, a fim de abater o excesso de orgulho ou de vaidade, que pode estar matando a beleza da alma daqueles que julgam bastarem-se por si próprios. Pergunta: o que dizeis encerra uma grande verdade, pois nós mesmos já fomos beneficiados por esses bondosos seres humildes, que nos dispensaram, também, favores cristãos com a lisura espiritual do serviço gratuito. Mas censuramos aqueles que exercem esses mistérios e aceitam pagamento pelo auxílio que prestam aos outros. Aprendemos com Jesus que se deve dar de graça o que de graça se recebe.
Estamos equivocados. Ramatiz, não nos cumpre julgar o labor dos seres humanos, apenas desejamos destacar o quantum de renúncia e de trabalho que os humildes oferecem para o bem alheio. É óbvio que terá mais merecimento perante Deus a preta velha que, mesmo prejudicada no seu labor doméstico, ainda presta serviços de amor ao próximo, no benzimento ou no desmanche gratuito, que a mulher que só o faz a troco de boa remuneração dos seus consulentes. Mas não exagereis demasiadamente esse conceito do dai de graça, quando o aplicais exclusivamente no julgamento alheio, pois que recebidos de graça são todos os dons que recebeis de Deus, visto que Ele é o verdadeiro doador da vida. Todos vós estáis cheios desses dons, os olhos, as mãos, os ouvidos, o paladar, o olfato e o tato são dádivas que o Pai vos concedeu para o crescimento espiritual. No entanto, esses bens sublimes muitos os transformam em instrumento para prognosticar a queda moral da irmã desavisada, o fracasso do amigo ou a decadência do cidadão íntegro. A língua generosa é usada para a palavra acusadora, fecinina, blasfêmia e insultuosa, os ouvidos se aguçam na colheita da maledicência, da intriga e da notícia exagerada para as fontes de escândalo, as mãos, criadas para instrumento das bênçãos do trabalho, da carícia e do serviço ao bem, esbofeteiam, apontam defeitos, produzem o roubo, constroem canhões, punhais, revólveres e aparelhamento de morte de todo gênero. Os dons do olfato se pervertem na busca dos perfumes voluptuosos das alcovas do vício, ou das emanações do éter, ou da nicotina deprimente. O paladar deixa-se desregrar com os alcoólicos das tabernas ou com os corrosivos elegantes de etiquetas douradas. Depois do mau emprego desses dons magníficos, que de graça o Pai vos oferece, cremos que é bem desculpável o ato da preta velha que aceita a moeda para o leite do filho ou o vestido para a filhinha, oferecendo, em troca, orações, bênçãos, simpatias, acompanhadas do indefectível louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A indústria da fé, que é preferida pelos doutos do vosso mundo, aufere vultoso rendimento no mecanismo das rezas e dos louvores, sem que isso provoque censuras de vossa parte. A ciência, sob o aparato impressionante da terminologia clássica, também exerce, por vezes, o seu mistério através do inglório comércio deliberadamente explorador da dor humana. Pergunta: não serão, porventura, maus profetas aqueles que também profetizam acontecimentos ruins ou trágicos? Ramatiz: desde que os maus acontecimentos profetizados se realizem, não devem eles ser considerados maus profetas, visto que os fatos que previram, embora fossem trágicos, estavam nos desígnios de Deus, e os exaltam, portanto, como profetas de real capacidade. Quando o profeta não acertar em sua má predição, deveis apenas considerá-lo como um incapaz, classificado entre os prognosticadores inofensivos, fanfarrões ou intrometidos, aos quais falta até dom para o mau agouro. Em face da proverbial desconfiança da vossa humanidade, são bem diminutos os prejuízos que possam ser causados pela profecia, pois geralmente os profetas perdem o seu precioso tempo na tentativa de impressionar-vos para o futuro, não logrando o êxito desejado. Há 2000 anos, Jesus, o mais sublime de todos os profetas, advertiu-vos de que seriam julgados os vivos e os mortos. Os bons sentar-se-iam à sua direita e os maus à sua esquerda, as ovelhas seriam separadas dos lobos e o trigo do joio. A vossa humanidade tem porventura demonstrado confiança nessa predição de Jesus, revelando-se preocupadíssima diante da gravidade do juízo final ou da possibilidade de ser exilada para mundos infernais, onde só há um ranger de dentes. Se após tanto tempo ainda ouvidais o Evangelho, que vos levaria para a direita do Cristo, é óbvio que menor importância dareis ainda às profecias que sejam de ordem secundária. Pergunta: supondo-se que uma predição possa causar pânico antecipado entre os seres atemorizados, como no caso da aproximação do astro intruso,
não poderá ser considerada como má profecia. Ramatiz, não são as profecias esculpadas pelo pânico entre criaturas humanas atemorizadas, mas sim as condições psicológicas dessas mesmas criaturas. O descontrole emotivo e o desequilíbrio psicológico é que avolumam perigosamente a visão dos acontecimentos na mente humana. É suficiente um simples brado de fogo no interior de um cinema, para que ocorra uma tragédia, consequente da feroz ansiedade de cada um salvar a sua pele. O pânico, ou seja o desespero causado pelo medo, tem por causa fundamental o demasiado apego à vida humana. É comum às criaturas egoístas, que, para sobreviverem a qualquer preço, não se importam de sacrificar muitas vidas alheias. É o instinto vigoroso de sobreviver a todo custo, que ateia o pânico. Diante de um naufrágio ou catástrofe iminente, as criaturas humanas tratam logo de ferir, de trucidar impiedosamente, a fim de continuarem a subsistir no plano carnal, visto que o terror, estando latente em suas almas, as faz tripudiarem sobre os mais sublimes valores do espírito, em lugar de se sacrificarem pelo próximo. O pânico é o medo recalcado e supervisionado pelo egoísmo humano, manifesta-se, também, em todos os atos onde se veem ameaçados os interesses individuais dos seres. Surge geralmente em quase todos os atos da vossa vida, aqui, em época de racionamento. Desponta naqueles que se manifestam aflitos para galgar os primeiros lugares nas filas de abastecimento. Ali, ataca vigoroso e daninho as mulheres descontroladas, que se insultam, furiosas, nas liquidações comerciais de última hora. Acolá, agressivo e insano, atua nos ônibus superlotados e impõe-se pela força bruta. Quando o ser humano se integrar conscientemente na divina mensagem do Evangelho de Jesus, abdicando de certas situações do mundo provisório da carne e cedendo em favor dos mais necessitados, nenhum profeta, por mais aterrador que seja, será capaz de produzir o pânico. Sócrates, Paulo de Tarso, Estevão, Giordano Bruno, Savonarola, João Luz, Joana d'Arc e outros seres integrados no ideal superior do espírito, quando submetidos às atrozes torturas de que foram vítimas, morreram serenamente, em lugar de serem tomados pelo pânico próprio das almas desesperadas de excessivo amor à vida material. Os cristãos devorados nos circos romanos, pelas feras famintas, não sucumbiram pelo terror. As profecias, por si sós, não criam o pânico. É a cruel ideia de se perder a vida física e os tesouros do mundo provisório que provoca o desvario e, então, o instinto animal sufoca o reflexo superior do espírito. Evangelizai-vos realmente, como Cristo, que é amor e renúncia, e desaparecerá o perigo do pânico ou medo das profecias mirabolantes. Cada flor, como cada acontecimento, só germina no seu clima favorito. A mais dantesca profecia será sempre inofensiva ante a serenidade de Jesus e a sua absoluta renúncia aos tesouros da terra. Quando dentro de vossas almas se extinguir a cobiça, a avareza, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a luxúria, considerareis os profetas como inofensivos noticiaristas de acontecimentos futuros, cujo aspecto trágico se desvanecerá ante os vossos objetivos mais altos. Pergunta: mas não podemos fugir dessa atmosfera trágica, que nos cria a sequência profética do fim do mundo, e nos traz atemorizantes preocupações. Que dizeis? Ramatiz, a extensão dessa tragédia está na medida exata do modo de pensar e de interpretar de cada ser. Já vos dissemos que os que consideram o cortejo de prazeres medíocres e as fugazes gloriolas da terra como objetivos importantíssimos e definitivos a serem alcançados, pressupõem no fim do mundo um plano terrível e até injusto. Mas os que compreendem a dor como purificação e aceitam a morte como libertação do mundo ilusório, não sofrem perturbações no seu equilíbrio interior. A água pura não se aflige com a poeira que se apega ao exterior do frasco. Pergunta:
Ante o fatalismo desse estado psicológico nos seres, é então indiferente que se divulguem as profecias ruins ou perigosas. Ramatiz, consideramos que é improdutiva a extinção de uma semente daninha, se continuar descultivando o clima favorável para ele existir. Desde que modifiqueis a psicologia do espírito, que é ferozmente apegado aos tesouros da terra, para cultuar só os bens apregoados pelo Cristo, também desaparecerá o sentido ruim ou perigoso das profecias. O profeta ruim será sempre um eco perdido no seio da humanidade que se integra com os ensinos de Jesus. Torna-se improfícuo ao médico incoerente expulsar o bacilo de Koch do tuberculoso, antes de higienizar o meio em que se nutre esse micróbio patogênico. A confiança na vida futura e a certeza de que os acontecimentos, por piores que sejam, são recursos benéficos com que a ciência cósmica disciplina o instinto animal, para a feitura do anjo refulgente, terminam dissipando as rugas do sofrimento humano e o pânico brutal ante o medo de morrer. Pergunta: temos a impressão de que, se as profecias oferecem detalhes tão convincentes, a ponto de despertarem o pânico, poderão, de outro lado, estimular a dissolução de costumes, pois que a certeza absoluta de que o fim do mundo está às portas apressará o desregramento, para que se aproveite o tempo que resta. Temos notado que nos períodos de guerras, revoluções ou misérias, a disciplina costumeira enfraquece e as paixões dominam perigosamente. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz, a profecia não provoca o clima psicológico desregrado, mas apenas revela objetivamente as tendências à devassidão, já existentes em potencial nas criaturas. O profeta anuncia o acontecimento trágico e seu prazo irrevogável, como advertência espiritual. É lógico, porém, que cada um recebe a advertência conforme as suas próprias disposições idiosincrásicas. Sabeis que, enquanto as paixões inferiores eclodem em alguns homens negligentes e os escravizam aos mais repugnantes delitos da carne, noutros as suas energias despertam a tenacidade ou a coragem, sustentando-os como almas franciscanas no socorro aos desesperados. Esqueceis que as paixões inferiores já tomaram conta dos prostíbulos, das alcovas secretas e dos desvãos lúbricos, independentemente de qualquer predição de fim de mundo. A censura moral é que lhes impede, de algum modo, a evasão para o ambiente exterior. O profeta não pode ser responsabilizado pela eclosão de paixões humanas que se descontrolam devido à sua profecia, assim como João Batista ou Pedro, o eremita, não devem ser responsabilizados pelo desregramento que confirmou as suas profecias. Roma, em louca orgia, degradou-se e nivelou-se a esfera energética do animal, mesmo sem as profecias do juízo final ou do fim de mundo. Entretanto, temos certeza que o mais atemorizante vaticínio não seria capaz de inspirar a devassidão às almas purificadas de um Francisco de Assis ou de Teresinha de Jesus, porque já se haviam libertado definitivamente dos impulsos inferiores. Pergunta: e como poderíamos conhecer os bons profetas, a fim de acatar as suas predições? Ramatiz: a competência de cada profeta só poderá ser conhecida pela exatidão com que se tenham realizado as suas predições anteriores. No caso de se tratar de primeira profecia, a sua fidelidade só será avaliada após realizar-se o acontecimento predito. Não podereis conhecer o valor do profeta, enquanto a sua predição estiver em vias de realização, pois, devido a essa circunstância, ainda se confundem os bons com os maus profetas. O que ocorre assemelha-se à pintura moderna, do vosso mundo, que tem algo de profético, porque é parte de uma amálgama de artistas e charlatões e, assim, dificilmente podereis distingui-los em suas verdadeiras habilidades, dado que o senso dessa pintura ainda pede mais tempo para sua definitiva exaltação artística. Os bons profetas, que revelaram maior capacidade e inspiraram confiança em suas predições, sempre descenderam dos israelitas, que tinham o dom congênito de profetizar,
Graças ao sentido oculto espiritual que já haviam desenvolvido em planetas de Capela, de onde emigraram para formar a raça hebraica na Terra. Entre os hebreus, foi a tribo de Issacar, constituída de espíritos muito afins, a que produziu a melhor linhagem de profetas. Eram videntes que expunham com firmeza e segurança as suas visões, e os relatos bíblicos são unânimes em afirmar que eles eram destros na ciência dos tempos, para ordenarem o que Israel devia fazer. É por isso que ainda hoje os melhores profetas da terra têm os seus ascendentes biológicos na tribo de Issacar. Pergunta: por que motivo há tanta dificuldade na interpretação das profecias? Uma vez que se trata de um dom superior e de utilidade, pois que serve para divertir os povos desorientados dos perigos que os esperam, não poderia o profeta prescindir do exaustivo simbolismo, que geralmente confunde e por vezes contradiz as suas predições. Ramatiz: o desconhecimento do mecanismo iniciático, principalmente entre os cientistas acadêmicos, é que desperta a desconfiança e acarreta descrédito quanto ao conteúdo real que se esconde no simbolismo da profecia. Embora o empirismo aparente produza certa desconfiança, a profecia é ciência de profundidade na esfera da intuição, e exige imenso esforço do profeta para adaptá-la ao mundo das formas. É ciência disciplinada por leis muito mais delicadas que as que regem a vossa ciência oficial. Possui uma linguagem diferente e uma técnica especial que escapam ao vosso senso objetivo, e que só são entendíveis por alguns iniciados. Os equívocos proféticos não dependem tão somente dos profetizadores, mas quase sempre dos interpretadores das profecias, que, submetendo-as a exames puramente objetivos, confundem a ideia com a sua vestidura e querem enquadrar esta, a viva força, nas leis experimentáveis em laboratórios. A configuração exterior de um acontecimento profético é sempre alegórica. Lembra a ideia de se representar a saudade na figura de vaporosa ninfa que baila em nostálgica paisagem, ou então a de invocar a figura do irrequieto Cupido para simbolizar o amor. Quando Jesus afirma que os bons sentar-se-ão à sua direita e os maus à sua esquerda, isso não autoriza que se imagine numerosa plateia de almas estáticas, embevecidas, ladeando o Mestre para toda a eternidade. Na realidade, o divino Rabi referia-se tão somente aos estados íntimos de paz ou de desespero das almas, em conformidade com o meio que irão habitar na continuidade do seu aprendizado espiritual. Pergunta: devemos considerar os profetas como missionários, ou apenas como simples criaturas dotadas de faculdades incomuns? Ramatiz: não há privilégio entre os filhos de Deus, todos eles hão de conquistar a glória e o poder através de seus próprios esforços. Apenas variam os ideais e os caminhos, conforme a preferência da índole psicológica de cada alma. Os profetas são aqueles que se sentiram mais inclinados para o trabalho da predição, em cujo desempenho progridem cada vez mais, até alcançar o verdadeiro entendimento criador do futuro. Pergunta: os profetas têm visões próprias, ou apenas percebem as que lhes transmitem os espíritos superiores? Ramatiz: mesmo nos eventos proféticos, não há regra sem exceção. Para vossa melhor compreensão, distinguiremos duas ordens de profetas que se diferenciam no modo de operar. Alguns, em transe, têm visões do futuro, porque penetram mais intimamente nos bastidores espirituais, onde os mentores dos orbes planejam a configuração dos mundos para o intercâmbio humano. Outros percebem em si próprios os clichês ou as matrizes em que se delineiam os fenômenos futuros. Parece-lhes que a consciência se desprende das fronteiras comuns do mundo material, perdendo a noção de espaço e tempo e sentindo os acontecimentos futuros no próprio presente. Os videntes de maior expansão consciencial vibram em frequência mais alta e captam os chamados arquétipos dos acontecimentos em sucessão. Assim como, na linguagem de Jesus, o reino de Deus está dentro do homem, a consciência do profeta, qual gota do oceano espiritual, em que mergulha, amplia-se em todos os sentidos e abrange maior porção do próprio oceano, ou seja,
das obras de Deus. Pergunta: temos observado que os homens, quando dotados de grande senso crítico, não creem nas profecias. Por que será? Ramatiz: embora num mundo favorável a equívocos, os homens que sentem a Deus muito antes de o quererem explicar confiam nas profecias, porque as consideram como um apelo de suma importância para que as criaturas se integrem definitivamente na realidade espiritual. A profecia, como dizia Paulo de Tarso, é o convite antecipado para que o homem-espírito se liberte da escravidão do homem-carne e das sensações provisórias. Continuamente Deus vos envia grandes missionários do futuro, que descem dos céus para vos comprovar que as aparentes contradições dos vaticínios encobrem importantes mensagens das realizações futuras. Aqueles que só admitem a realidade dos acontecimentos sob exclusivismo das experimentações científicas e condenam os profetas como inúteis, não atingiram ainda o limiar hipersensível do sexto sentido, que será uma faculdade normal para o fim do terceiro milênio. Confundem a ausência de um sentido que lhes faria perceber a mensagem profética, com o puro intelectualismo do mundo de formas, que os torna apenas repetidores incessantes do dito por outros repetidores. Para ferir o valor profético, acumulam provas, continuamente, através da precariedade dos cinco sentidos, ao mesmo tempo que as descobertas se repetem, as leis em uso se modificam a cada passo. Invocam altos conhecimentos para a fiscalização dos acontecimentos profetizados, traçados nos seus e, paradoxalmente, fracassam na sua edificação espiritual na terra. Pergunta: não confiais, então, no caráter e no esforço progressista e positivo da ciência deste mundo? Ramatiz: reconhecemos a necessidade das experimentações científicas, baseadas no conceito de primeiro saber, para depois crer. Referimos-nos apenas ao milenário ceticismo dos vossos cientistas, os quais, como homens de inteligência positiva, subestimam as novas mensagens e, assim, depreciam também a sua própria ciência acadêmica. Comumente, a sensacional descoberta ou solução científica, que acende entusiasmos acadêmicos, já era conhecida do profeta ou do místico, que a sentia no recôndito da alma, antes de sua eclosão científica sob complexo aparelhamento de laboratório. O ironizado magnetismo de Mesmer foi mais tarde redescoberto pela ciência oficial, que lhe deu a aristocrática denominação de eflúvios zódicos, fotografáveis nas chapas sensíveis. A telepatia que, antigamente, era tida como infantil sugestão, é naturalmente respeitada sob o batismo científico de ondas microcurtas cerebrais, familiares aos aparelhamentos detectores de mentiras e eletroencefalógrafos. A alquimia dos antigos buscadores de ouro foi considerada charlatanismo e bruxaria. No entanto, a ciência terrena, que também substitui as suas teorias e modifica os seus cálculos definitivos, fabrica atualmente pérolas sintéticas, ouro artificial, e ensaia a composição de pedras preciosas em concorrência às verdadeiras. Inúmeras vezes o cientificismo se torna até anticientífico, pois não raros cientistas fogem deliberadamente do estudo dos fatos, quando é certo que muitos deles exigem a boa-fé inicial até dos sábios. O ceticismo científico é, na realidade, o responsável pela longa série de derrotas da vossa ciência, paradoxalmente considerada a mais bem informada. Ideias, propostas, invenções simples e teorias singelas têm sido condenadas a priori pelo próprio academismo oficial, como representando coisas aberrativas ou infantis, para depois serem consagradas por outros cientistas mais estudiosos dos fenômenos da vida. Pergunta: em face da celeuma que, certamente, irão provocar as vossas afirmações, poderíeis dar-nos algumas provas concretas desse procedimento anticientífico de alguns cientistas do nosso mundo? Ramatiz: o famoso Magendie negou a possibilidade da anestesia cirúrgica. Todos os membros das academias, da época de Pasteur, negavam a ação dos micróbios na patogenia,
Boileau declarou que a telefonia não passava de ventriloquia. Lavoisier, o químico por excelência e cientista consagrado, negou que caíssem pedras do céu, como relatava a Bíblia, o que a ciência depois reconheceu como sendo queda de meteoros. A própria Academia de Ciências de França, em 1875, proibiu que se tratasse de assunto tão ridículo. A ideia de que a água pudesse ser impelida, por meio de tubos, para lugares altos, foi considerada verdadeira loucura pelo famoso P.S. Girardi, que não suspeitava da descoberta das atuais bombas hidrelétricas ou mesmo manuais, que elevam a água a grandes alturas. A ciência divertiu-se muitíssimo, quando o Dr. Dunlop aventou a ideia de encher de ar as rodas de borracha, o que, para a vergonha da sabedoria positiva daquele tempo, consagrou seu autor na indústria dos pneus modernos. J. Muller, de indiscutível cultura científica, negou que se pudesse medir a velocidade da corrente nervosa. Os mais abalizados médicos do mundo ficaram indignados quando Herway assegurou ter descoberto a circulação sanguínea, quando Semmelweis diagnosticou que a febre puerperal era de origem infecciosa. Médicos e estudantes, para caçoar dele, lavavam demasiadamente as mãos, antes de lidar com as parturientes. Já desapareceu, porventura, esse costume anticientífico entre os vossos cientistas, que continuam a sorrir, com ares de superioridade, ante a evidência dos fenômenos espíritas, da comunicação entre os mortos, das obsessões, e que não conseguem assimilar o sensato processo da reencarnação. Poucas afirmações, no vosso mundo, têm sido tão tolas quanto as que os vossos cientistas fazem diante de um caso de xenoglossia, declarando que se trata de mera associação de ideias. A verdade, entretanto, é que essa disposição dos cientistas para se agarrarem aos princípios denominados científicos não passa de uma ingênua beatice do ceticismo acadêmico, incapaz de sentir aquilo que, depois de percebido, se torna comum e assimilável por qualquer mentalidade reduzida. Pergunta: muitos cientistas menosprezam a profecia, afirmando que a exatidão dos acontecimentos profetizados é apenas uma coincidência tardia com as leis naturais. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz: será impossível julgardes acontecimentos que escapam à noção de espaço e tempo, se vos valerdes de princípios comuns que regem o mecanismo provisório do mundo material. O profeta, ante a dificuldade de descrever, na morfologia humana, os acontecimentos que prevêem outras dimensões desconhecidas para vós, vê-se obrigado a servir-se de símbolos, que passam a ser considerados e interpretados ao pé da letra, pelos cientistas leigos no assunto, e que os tomam como se fossem os próprios acontecimentos. No século findo, quem afirmasse ter visto barcos ou carruagens voando por entre as nuvens, seria considerado um louco. No entanto, no vosso século, os barcos realmente voam, na figura de hidroaviões, e as carruagens sulcam os ares na forma de gigantescas aeronaves, confirmando as profecias do passado. O barco voador, que não deveria ser olhado ao pé da letra, fora apenas a imagem que o profeta achara mais apropriada, na época, para explicar a sua profecia. Devia ser procurado o espírito da palavra do profeta e não a palavra do espírito do profeta. No dom de profetizar há também uma terminologia característica, verdadeira linguagem iniciática, como há na ciência terrena, que também se serve de nomenclatura clássica, para um mais rápido entendimento entre os estudantes e a mesma ciência. A simbologia da química, a terminologia médica ou a linguagem maçônica, que são entendíveis perfeitamente entre os seus cultores, inspira às vezes desconfiança aos homens profanos, assim como inspira certos cientistas que, por isso, zombam da profecia. O julgamento que subestima a profecia provém, portanto, das interpretações prematuras ou exóticas, em que se consideram rótulos como sendo conteúdo. A etiqueta, pelo fato de ser brilhante, não afiança a existência do vinho puro no frasco,
Nem o rótulo esfarrapado e ilegível indica a impureza no líquido. Aqueles que sabem realmente interpretar o simbolismo das predições de valor também se riem da ingenuidade da vossa ciência, quando ela pretende tirar ilações ridículas dos invólucros transitórios da profecia. Pergunta: não será provável que as profecias bíblicas, como a de Isaías, e outras, como a de Nostradamus, sejam apenas simbolismos cabalísticos da esfera espiritual, sem ligação com os acontecimentos trágicos e materiais de fim de mundo, que parecem desmentir a regularidade das leis astronômicas conhecidas? Ramatiz, ante a prova, que já tendes, de que não existe o milagre, como derrogação das leis de Deus, é óbvio que os princípios regentes dos fenômenos da vida já existiam muito antes de a ciência humana consagrá-los ou classificá-los academicamente. Fatos os mais insólitos e aberrativos para o vosso entendimento podem ser acontecimentos reais, submetidos a princípios lógicos que se derivam da lei maior. Quando os antigos cientistas defendiam a teoria da Terra semelhante a um plano nivelado, assentado sobre colunas que deviam perder-se em profundidade sob os pés da humanidade, é óbvio que seria considerado louco aquele que ousasse afirmar que a Terra é um globo girando em torno do Sol e em torno de si mesmo. Se as leis conhecidas criavam suportes sidéreos, para sustentar o mundo plano, como poderia ser compreendida a lei que sustenta a gigantesca bola rodando no espaço? Quantos cientistas não aconselharam Colombo a desistir de sua ideia aberrativa, advertindo de que terminaria caindo com os seus navios do outro lado dos mares, onde as águas se despejavam como gigantescas cascatas barulhentas? Os fenômenos incomuns terão que surgir antes de se classificarem as suas leis, isto é indubitável, mas o mérito não cabe ao visto acadêmico, pelo fato de haver descoberto as leis, mas aos que antes sentiram o fenômeno ainda no seu campo imponderável, revelando tacitamente um sentido mais alto, uma hipersensibilidade além da receptibilidade comum, humana. Colombo descobriu a América porque a sentiu antes. Edison foi tenaz e logrou estabelecer o cientificismo da luz, porque o percebeu primeiramente no seu campo psíquico. Palissy queimou os móveis e o assoalho do seu lar, sob a pecha de louco, porque sentia em si mesmo que a porcelana era uma realidade que intervira na alma. As nossas mensagens, baseadas nos profetas bíblicos ou nos modernos profetas, podem provocar a dúvida ou o sarcasmo, porque a ciência terrena ainda não pôde vislumbrar as leis que regem os fenômenos entrevistos, quando for erguido o véu de Ísis, que em parte dificulta a identificação plena dos fatos. Os cientistas darão o seu beneplácito aos nossos relatos. Extinguir-se-á a desconfiança para com essas chamadas aberrações astronômicas, enquanto os cientistas tratarão de invocar direitos reservados pelas descobertas surpreendentes. Pergunta: por que motivo só depois de realizados os acontecimentos profetizados é que os estudiosos do assunto os identificam sensatamente? Temos notado que, à medida que a ciência oficial confirma as descobertas científicas, é que os interpretadores de profecias ajustam provas materiais e vão explicando a lógica das profecias. Essa acomodação de profecias a fatos já consumados parece desvalorizar as predições, pois que são ajustadas aos fatos, de modo a não perderem valor. Ramatiz: a profecia é relato de acontecimentos que ultrapassam os séculos e que se concretizam sob aspectos materiais diferentes daqueles que eram comumente conhecidos na época da predição. O profeta apreende o espírito das coisas por vindouras, mas ignora as imagens reais com que hão de apresentar-se no futuro, quando de sua materialização à luz do mundo físico. As predições, sendo extemporâneas, apresentam-se deformadas, porque o seu invólucro exterior é provisório e comparativo. À medida que o tempo decorre, os estudiosos vão interpretando melhor a profecia e aproximando-a cada vez mais da sua verdadeira expressão, através desses ajustes discutíveis, a que vos referis, mas que são degraus colocados pela própria ciência na escadaria profética. No exemplo que citamos,
de profeta afirmar que o barco voaria, por não saber descrever a imagem de um hidroavião, em época tão remota, vereis que a profecia começou a despertar interesse, assim que os homens conseguiram comprovar a possibilidade de voar o mais pesado que o ar. As descobertas progressivas, da própria ciência oficial, apenas materializaram gradativamente o espírito genial e exato que garantia